Vamos dar início a esta reunião de Câmara. Regressado que somos à Biblioteca Municipal, à Casa da Democracia, agora já com a participação do público. Já tínhamos saudades deste espaço e espero que não volte a haver outro confinamento. Pronto, mas se estiverem de acordo, vamos dar início então à reunião. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, excelentíssimo público, leram a ata da reunião anterior, pode-se pôr à votação, quem vota contra, quem se abstém. Antes da ordem do dia, alguns dos vereadores querem intervir? Tenha a bondade, senhora vereadora Célia. Bem, antes de mais, cumprimento o Sr. Presidente, senhores vereadores, estimado público presente e o público que está em casa. Era só para deixar uma nota de regresso. Foi muito diferente estes meses que tivemos em videoconferência. Tudo foi diferente, a falta de público, esta imagem que tínhamos nas nossas casas, que era redutora ao ecrã e aos nossos parceiros. Mas deixar aqui uma nota que é bom voltarmos com segurança, como estamos hoje aqui a fazer, com todas as medidas de precaução, porque o vírus continua, vai continuar, e todos temos que fazer as diligências possíveis para mantermos um verão saudável e regressarmos também depois em outubro também, que é quando se espera que os problemas surjam, que se espera que haja uma nova vaga, e para isso temos de estar prevenidos, e o Algarve também tem que ter todas as medidas de precaução. Temos estado muito bem, e aqui no Conselho particularmente também muito bem, mas temos de estar sempre alertas, e é esse alerta que é importante deixar para que consigamos chegar ao fim do verão e iniciarmos a época sãos e salvos. Deixava esta nota aqui. E obrigada pela vossa presença, que é bom ver caras que já não víamos há muitos meses e que eram assíduos aqui nas reuniões de Câmara. É fundamental voltá-los a ver. Bem-haja. Senhora vereadora Célia, eu não posso estar mais de acordo consigo. De facto, temos tido alguma sorte aqui no Conselho de Castro Marim, mas eu estou muito preocupado com o mês de julho e agosto, porque, como sabemos todos, a população do Conselho triplica, quadruplica, duplica, e espero que tudo continue a decorrer bem. Não sei se mais alguém quer intervir. Se não, passamos ao ponto número 1 da ordem de trabalhos. Informações. Informações, senhora Tanzi. Está aqui. O saldo do dia de hoje cifra-se em operações orçamentais 1.434.615 euros, operações não orçamentais 1.266.890 euros. O ponto número 2 tem a ver com participação do projeto de Chuse Guadiana, Associação Odiana. Alguma dúvida em relação a este ponto? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém? Ponto número 3, empréstimo de médio e longo prazo, minuta do contrato. Alguma dúvida em relação a este ponto? Pode-se para a votação. Quem vota contra? Sim, senhora. Dou 2 votos contra. O ponto número 4 tem a ver com apoio financeiro para a Associação Nacional de Criadores de Caprinos de Raça Algarvia. Isto prende-se com a aquisição de uma viatura. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém? O ponto 5, renovação do cartão do idoso. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 6, tomada de posição sobre de revisão hidrográfica das ribeiras do Algarve, Plano Regional de Eficiência Hídrica. Eu pedi à vereadora Filomena Sintra para, de modo sucinto, explicar o que se passa. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos.
Este é um assunto de grande sensibilidade para a região, mas particularmente para o Sotavento e especificamente para Castro Marim. O Plano Regional de Eficiência Hídrica resulta de uma necessidade que a região tem. Foi criada uma equipa designada até pelo próprio Ministério do Ambiente para fazer um plano urgente sobre a gestão hídrica da região de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Estamos sobre a questão do curto prazo. Neste momento estamos na iminência de ter que fazer cortes de água ainda este ano. E existe um plano que, com bastante consistência, estudado, foi feita uma inventariação de todos os recursos hídricos da região, com bastante rigor, parece-me, com uma definição muito clara quem são os grandes consumidores, e tanto na área de consumo humano, na agricultura, como no turismo. E acontece que este plano vai ser a linha de orientação para a definição da política caso não chova, e em setembro, outubro, temos que começar a ter medidas de racionalização deste bem tão precioso que é a água. Acontece que, no caso particular da nossa sub-região, Sotavento e Nordeste Algarvio, temos um problema ainda maior. Temos grandes bacias de água que fornecem ao Algarve, um grande contributo para o abastecimento, para o consumo humano, mas também para a agricultura, como sabem. A agricultura, neste momento, é responsável pelo consumo de cerca de 60% da água em toda a região. E os golfos, eu queria ter aqui o valor exato, 6,4%. E o que se preconiza neste plano, e porque tem muita coisa importante o plano, mas nós temos de tomar uma posição urgente para defender os nossos interesses, porque é particularmente perigoso a orientação que ele tem. Os golfos na região consomem 6,4% de água e a agricultura 60%. Pois o plano de eficiência hídrica aponta uma série de gestão para os recursos hídricos e de eficiência hídrica, aponta medidas, tem que se tomar medidas, isto numa casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, não é? Já diz o povo há muitos anos. No entanto, temos que ser cautelosos e temos que ter critérios nas nossas decisões políticas e técnicas. E estes 6,4%, no caso particular de 5 golfos porque existe uma medida, um rácio de racionalização, passo o pleonasmo, que é para o golfo cortar 50% do abastecimento de água à superfície e para a agricultura 10%. Isso em termos absolutos, imaginem se o golfo só consome 15 hectómetros, só consome 6,5% de toda a água na região, 50% é muito pouco, porque o volume de massa é muito inferior àquele da agricultura. E na agricultura propõe-se uma redução de 10%. Não estamos aqui a fazer um apelo a guerras de setores, mas temos que fazer um apelo àquilo que é a coerência das nossas decisões políticas ao longo dos anos. Estes campos de golfe, se esta medida, que são só 5 no Algarve, na prática, que vão estar exclusivamente dependentes desta água de superfície, porque existem outros que têm captações no resto do Algarve, mas estes campos de golfe existem com avaliações de impacto ambiental e relatórios de impacto ambiental e foram autorizados em determinadas circunstâncias há muitos anos. E os grandes consumidores têm sido autorizados recentemente sem avaliações de impacto ambiental. Na agricultura, como sabem, não tem sido uma prática pedir a avaliação de impacto ambiental, nem medidas de minimização desse impacto ambiental, especialmente no que se refere ao consumo hídrico. Temos transformado o Algarve de sequeiro num Algarve de regadio e cada vez temos menos água. E também não monitorizamos, não existe nenhuma entidade que monitorize esse consumo para além do há água, há massa de água, não há massa de água. Portanto, todos nós temos de ser mais eficientes. Nós, consumo humano, atividades económicas, agricultura, jardins, golfe, todos nós temos de ser mais eficientes. No entanto, cortar 50%, esta medida cega desta forma, implica matar 2 empreendimentos no Concelho de Castro Marim que não têm qualquer fonte alternativa. São responsáveis pela manutenção de muitos postos de trabalho, por exemplo, Castro Marim Golfe tem 90 postos de trabalho em permanência e por muito que seja feito um esforço para reduzir o consumo de água,
consomem cerca de 400 mil metros cúbicos por ano, reduzir a um nível de 30%, 40%, 50% significa matar o campo de golfe. E nós não podemos aceitar isso, quando, em termos de volume, isso é irrisório para o grande volume que a agricultura está a consumir. Portanto, a nossa posição é que deve haver um critério, a posição da Câmara é temos que tomar medidas, mas deve haver um critério objetivo em que se pondere o valor acrescentado das empresas, o período em que se instalaram, os postos de trabalho que criam, e não deve ser uma guerra de setores, mas sim uma decisão em função de vários fatores e vários equilíbrios. E a nossa posição, na generalidade, é esta, e ao mesmo tempo exigir aquilo que está adormecido, que é as outras medidas da FOPANA, da desalinização, da ligação de trazer água do leito do rio para a barragem, porque isso está tudo adormecido, porque estamos a trabalhar com um problema quase de sobrevivência neste momento. Mas mesmo assim, as outras coisas devem avançar. Acresce, no caso particular de Castro Marim, que nós andamos há 3 anos junto das águas do Algarve e com os campos de golfe em reuniões para utilizar a água tratada da ETAR de Vila Real Santo António. E o mais paradoxal é que estes campos de golfe, quando foram aprovados, têm uma avaliação, uma declaração de impacto ambiental e um contrato assinado entre o empreendimento e as águas do Algarve para que aquela entidade, que tem uma concessão do Estado, não é, para explorar esse recurso que é a água e para gerir esse recurso, para que, desde a assinatura desse contrato, 2006, teria uma fase de até 5 anos para fornecer o campo de golfe da água tratada da ETAR de Vila Real de Santo António. Na altura, em 2006, a ETAR não estaria em pleno funcionamento, mas já está há muito tempo, e a conduta de retorno de Vila Real de Santo António até à Junqueira, já a pensar no Almada Douro Clube, que também foi aprovado nesse pressuposto, a conduta que já está construída há 15 anos, 16 anos, nunca esteve em carga, uma conduta que custou cerca de 4 milhões de euros, porque andámos sempre nesta indefinição quem, como é que podem disponibilizar esta água aos campos de golfe. Não foi por falta de vontade. É verdade que os campos de golfe, entretanto, arranjaram uma alternativa intermédia que negociaram com a Associação de Regantes do Sotavento, a disponibilidade com umas licenças precárias, mas autorizadas, não é? No entretanto, começaram a usar essa água e os anos foram passando e o problema foi-se resolvendo. Acontece que esta medida a acontecer, se não tomarmos uma posição, é cega e é imediata para qualquer um dos empreendimentos. E nós não podemos aceitar isso também porque estamos a trabalhar. Já temos um projeto, temos reunido muito, independentemente do plano de eficiência hídrica, portanto, estou a falar desde 2017, que andamos em reuniões com as águas, a ver o modelo, como é que as águas podem entregar aquela água aos campos de golfe, porque é o que eles querem, e estão disponíveis de comparticipar até a solução. Não havia modelo para o fazer. Conseguimos fechar um projeto. Há cerca de um mês, pedimos às Águas do Algarve, dentro de uma parceria alargada, já dado que eles tinham o know-how e não se querem envolver neste negócio, ou não é a sua missão, segundo assim entendem, mas porque depois as empresas começam a ter uma visão muito empresarialista e pouco de responsabilidade social, ambiental. Não quer dizer que não respeitem o ambiente, mas é um setor que não está interessado às águas de Portugal e consecutivamente às águas do Algarve. Mesmo assim, a administração das águas do Algarve aceitaram, tem disponibilizado para colaborar ao ponto de, alguns em janeiro e fevereiro deste ano, assumir, nós fazemos o projeto das obras necessárias para elevar a água tratada da ETAR de Vila Real Santo António, estamos a falar de 3 mil milhões de metros cúbicos que é debitado por ano ao rio, que supostamente estará quase em condições de ser usada para rega. Então as águas disponibilizaram-se a fazer o projeto. Trouxeram-nos o projeto há cerca de um mês. Estamos a falar de 1,5 milhão para uma estação elevatória. E umas lagoas de recepção e mais uns órgãos que eu não sei agora pormenorizar, dentro dos próprios campos de golfe, para poderem estar completamente autónomos e dependentes só dessa água da ETAR de Vila Real Santo António. Ora,
os golfes acham isso um investimento despropositado de uma coisa que supostamente lhes era vendido mediante o contrato que assinaram em 2006, mediante uma tarifa. É diferente pagar, ir amortizando o investimento ao longo de 20 anos do que estar a fazer um investimento nessa ordem. Como o problema é tão grave, muito rapidamente foi aberto pela primeira vez um aviso no programa POCUR, que abriu há uma semana, para poder candidatar obras, as câmaras ou o setor empresarial do Estado, obras para utilizar a água tratada das hectares e colocá-la e utilizá-la noutros usos como a agricultura, os golfos, etc. Isto aparentemente é uma coisa simples, a taxa de comparticipação é de 70% e, mais uma vez, as águas poderão ser o líder desta obra, mas não querem assumir custo nenhum com essa infraestrutura. E é o modelo que se está a preconizar. Portanto, façam um plano... E importante dizer que a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, tem acompanhado todas estas reuniões, tem estado presente, inclusive na pessoa do Sr. Diretor. Portanto, isto é um trabalho que estamos a fazer em conjunto. E, ao mesmo tempo, acontece um plano regional de eficiência hídrica. Também por este motivo, num conselho em que nós estamos a trabalhar em conjunto, que os golfos estão disponíveis para pagar parte do investimento, que só não o fez antes porque não lhes foi dado instrumento, também não podemos aceitar que cegamente possam, de um dia para o outro, ser-lhes cortado este bem essencial à manutenção da sua atividade económica. E campo de golfe não estamos a falar de um verde só. Isto implica estadias, implica lavandarias, restaurantes, isto implica muita coisa, porque às vezes associamos só ao golfe ao prato, àquela parte verde que nos assusta o consumo de água. Mas ainda há outra particularidade, que é estes campos de golfe, todos, os de Castro Marim e todos, têm um controle muito apertado sobre o seu uso da água. E a agricultura, ainda não despertámos para aí, não existe nenhum controle do uso, da eficiência do uso da água em função das propriedades agrícolas, que têm sido instaladas e que está a olhos vistos de todos. Portanto, a nossa posição é não podemos estar de acordo com esta medida, porque nos prejudica drasticamente o nosso território sotavento. Estamos a falar também de Monterrey, estamos a falar da Quinta da Ria e estamos a falar do outro que eu agora não sei se é o de Olhão, que não tem fontes alternativas para regar. E, ainda por cima, estamos a fazer um esforço demonstradamente, não é de conversa, todas as mesmas entidades têm acompanhado. Portanto, a nossa posição é que deve ser apresentado um plano progressivo em que haja um compromisso de parte a parte, de forma a que consigam manter a sua atividade e que todos, com um esforço proporcional em volume de consumo e não em percentagem, porque a percentagem pode parecer muito grande, mas em volume significa um corte de 7 ou 8% na agricultura. Os 50% do golfe significam, no Algarve, significam 7 ou 8% na agricultura. Portanto, as proporções não nos parecem ajustadas, não queremos nenhuma guerra de setores. Nós, de facto, temos uma monocultura do turismo, mas foi uma aposta política ao longo de décadas e não temos que ter uma maior inteligência na redefinição nesta fase de crise, conseguir aguentar. Isto são os ventiladores da atividade económica que precisam de água. Temos que mantê-los no ativo e fazer esse esforço, mas exigir à agricultura que também faça um maior esforço de eficiência hídrica. E, ao mesmo tempo, o município, que muitas vezes caracteriza a nossa figura como aquele bonequinho do gira-pratos, que tem estado aqui sempre a acompanhar esta questão de utilizar a água da hectare de Vila Real de Santo António nos golfos. E dizer outra coisa, daquilo que tenho acompanhado as reuniões, de todo o Algarve, a hectare que tem melhor qualidade de água na descarga, para que possa ser reutilizada, é a hectare de Vila Real de Santo António. Tenho aprendido muito e uma das coisas que desconhecia é que estas águas das hectares, mesmo tratadas, têm, por exemplo, níveis de salinidade muito elevados, que não podem ser usados, não podem ser introduzidos nos solos para a agricultura. Aquilo que nos parece muito óbvio não é assim tão óbvio. Mas no caso particular de Vila Real de Santo António, a APA está a acompanhar este processo, é aquela hectare que neste momento, com a conduta já construída, com a estação elevatória, com
os níveis e a qualidade da água de descarga, estamos em condições de, em março do ano que vem, em abril, poder começar a regar os golfos com esta água. Acontece que estes golfos consomem 1/3 da água que é debitada para o rio. Significa que esta estação elevatória está a ser construída de forma a conseguir bombar toda a água que é debitada para o rio. Vai haver aqui um excedente ainda de 2 milhões de metros cúbicos de água. E depois as águas não querem explorar esse negócio. A Câmara está aqui para encontrar uma solução também conjunto, gestor de condomínio, qualquer coisa do género, porque nós queremos encontrar a solução. O importante é que se faça a estação elevatória, que se explore e que se perceba os custos, porque depois isto está a ter grandes custos de exploração em termos de eletricidade, eventualmente, tratamento, eventualmente não tanto, mas depois ainda temos este débito. E é muito fácil no discurso político dizer assim, estes novos campos agrícolas que estão a ser licenciados vão utilizar a água debitada de Vila Real de Santo António, que é o que foi dito publicamente sobre este campo que existe aqui em plena Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António. Mas qualquer um de nós basta pensar, e a água vem por onde? A água tem que vir por condutas próprias, autónomas, seccionadas para o efeito. Não existem condutas para isso, só existe esta conduta que, por acaso, era necessária também no âmbito e do desenvolvimento dos projetos dos planos dos golfos de Castro Marim, Quinta do Val, Corte Velha e Almada de Ouro. Tudo se pode fazer, tudo se pode sonhar, mas cada vez que dizemos da boca para fora que vamos tomar determinadas medidas, temos que dizer como é que fazemos isso e quem paga. A exemplo, a Verde Lago, que retomará as suas construções, como sabem, tem alvarás suspensos também por vontade da Câmara Municipal, retomará, em princípio, as suas obras em setembro deste ano. Querem abandonar o campo de golfe. E tem sido muito difícil abandonar o campo de golfe. São paradoxos do sistema administrativo e que também estimam um consumo, o campo de golfe, na ordem dos 400 mil metros cúbicos de água. Não querem o campo de golfe, não faz parte da estratégia do empreendimento. Mas também na avaliação de impacto ambiental dizia que era obrigatório aquele campo de golfe usar a água de hectare de Vila Real de Santo António. Mais uma vez, construiu-se o interceptor e não se construiu nenhuma conduta de retorno da hectare de Vila Real de Santo António. Imaginem o que é agora ter que abrir todos esses 12, 13 quilómetros até a hectare de Vila Real de Santo António para colocar uma conduta de retorno para o campo de golfe. Que não é responsabilidade do empreendimento, era uma responsabilidade contratualizada no âmbito da avaliação de impacto ambiental. Mesmo assim, é um campo de golfe, é um empreendimento que vai abandonar o campo de golfe e a solução que preconiza para o empreendimento, que é tudo mais renaturalizado, o consumo é 1/4 daquilo que estava previsto com o campo de golfe. Portanto, isto, desculpem, porque as vereadoras com certeza tiveram oportunidade de ver, os documentos são complexos, eu também há muita coisa técnica que nem tenho capacidade para discutir nem apreender, mas a nossa proposta aqui é redefinam-se critérios para o corte, se tiver que acontecer a partir deste ano. Porque nós não podemos aceitar que o corte seja cego e que estes empreendimentos levem com a mesma bitola, com a mesma medida que qualquer outro que tem fonte alternativa. E a massa de água da barragem ou dos níveis freáticos é toda nossa, é toda pública. Portanto, mas tem furos, sim, mas aquela água que está lá é a água, entra toda na massa necessária para a região. Então, acho que até é um certo egoísmo, uma falta de visão e de coesão territorial, pensar que só a água de superfície é que tem que levar esse corte nessa medida. E, portanto, é a nossa posição. O documento tem dados muito importantes para a nossa reflexão, está em fase de discussão pública e este é o nosso contributo. Estamos disponíveis para acompanhar uma redução progressiva. Pedimos, inclusive, ao Castro Marim Golfe e à Quinta do Val que se pronunciassem, que eu não sei se eles enviaram um e-mail para as senhoras vereadoras, porque também nos revemos nessa posição, mas simplesmente temos que dizer, a medida como está preconizada, não podemos aceitar.
dramático em termos ambientais. Um campo de golfe abandonado tem problemas ambientais também de médio e longo prazo graves. Tudo isto tem muitas consequências. Portanto, não vamos discutir a medida em que achou e a política em que achou que a estratégia do Algarve era nos golfes, e foi importante, porque provavelmente nunca nos podíamos ter posicionado como nos posicionámos se não houvesse esse produto, mas agora não podemos abandonar. É o mesmo que nos servimos de uma coisa e agora vamos abandonar porque já temos outra coisa. Há muita responsabilidade social na tomada destas medidas. Peço desculpa me ter estendido, mas... Eu espero que a história não se repita mais de uma vez. Eu que já ando aqui há uns anitos, por várias vezes já passámos por períodos de seca e, de facto, na altura os algarvios ficam todos muito aflitos. Depois chove uma semana e ninguém mais fala do assunto. Quando estamos em períodos de seca, pensa-se logo na desalinização, na barragem da Fopana, que eu já falo nela há mais de 20 anos, mas que ninguém faz nada. Pensa-se em reaproveitar águas residuais, que no Algarve nem um litro se aproveita de água residual, mas depois chove uma semana e ninguém mais fala no assunto. Isto é cíclico, espero que não, mais uma vez, não voltar a acontecer. De facto, neste caso particular, fechar a torneira, ou 50% da torneira aos campos de golfe, é matar os campos de golfe. Já não basta as machadadas que o turismo tem levado com esta pandemia, senão uma mais esta. De maneira que é preciso ter muito, muito cuidado. E, de facto, e de uma vez por todas, porque estamos numa sub-região mais desértica, mais quente, com mais horas de sol, não só do país, mas da Europa. Não é por acaso que em Alcotim, por exemplo, está a maior central de energia solar da Europa. De uma vez por todas tem que se fazer alguma coisa. E o alguma coisa passa pela barragem da Fopana, pela uma central de desalinização, por ir buscar água algadiana, nomeadamente na zona do Pomarão, onde é água doce, e de facto esta solução é capaz de ser a mais barata, a mais eficaz, a mais rápida, e pronto, mas há que fazer alguma coisa, há que pensar nos transvases, quer dizer, se a gente está num país em que no norte chove muito e no sul chove pouco, porque é que não se liga este país com uma conduta de água a ligar as barragens, etc, etc. Portanto, o que é um facto é que tem que se fazer alguma coisa e até à presente data não se fez nada neste detalhe. Tenha mandado, Sra. Vereadora. Era para só reforçar aquilo que foi dito e o que foi explicado pela Sra. Vereadora, porque este documento é um documento de grande interesse, é um documento que para mim trouxe-me dados que não tinha a mínima ideia no terreno como é que estava a acontecer, e os dados são preocupantes. E até à data temos agora um plano. Eu acho que temos que acreditar em alguma coisa. Eu penso que este plano abre-nos aqui uma visão regional muito diferente. É um plano complexo, é verdade, mas que conseguimos tirar muitas ilações dos dados que são apresentados e da forma como está explanado. Penso que as propostas efetuadas pelo nosso Conselho vão, sem dúvida, de encontro à nossa realidade, às nossas necessidades. O redimensionar no nosso Conselho estas medidas tem que ser feito, tem que ser adotado. Penso que é uma via. E, portanto, nós estamos completamente a favor dos argumentos que foram aqui explanados. Não recebemos os mails do campo de golfe, mas penso que também está aqui, aquilo que disse, é que também está aqui refletido nas informações. Portanto, por nós vamos estar favoravelmente. Eu estou de acordo com o que a Sra. Vereadora disse, mas o que é importante é que não se fique no plano e nos papéis e que se faça alguma coisa. Bem, estamos de acordo então, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Está terminada a ordem de trabalhos. Quem é que no público se quer inscrever? A senhora? A senhora chama-se? Como? Teresa. E o senhor Pereira da Silva? O senhor chama-se? Jaime Júnior.
Tenha a bondade, senhora Dona Teresa. Olá, bom dia. Microfone, pronto. Meu nome é Teresa, eu sou residente na Praia Verde, portanto vivo lá o ano inteiro, tenho lá a casa e estou um bocado descontente quanto à limpeza da Praia Verde, principalmente na zona comercial. A ausência das papeleiras que existiam lá e que já eram poucas, desapareceram todas. Inclusive, durante o inverno havia lá uma que estava constantemente cheia, sempre, nunca... Pronto, e agora não há. Tanto que no quiosque, a senhora que tem o quiosque, que é a Tânia, teve que pôr 2 caixotes dela, que comprou, e que teve que pôr ali à beira do quiosque, um de cada lado, um ao pé do multibanco, porque inclusive os papéis do multibanco são deitados para... Pronto. Portanto, não há... Eu não percebo porque é que desapareceram as papeleiras e porque é que não há umas papeleiras ali quando havia havia umas 4 ou 5. Havia uma em frente ao Infante, havia outra em frente ao Guarita, pronto, havia ali umas 4 ou 5. Pronto. E também a limpeza daquela zona comercial, que o ano passado também já estava sempre tudo muito sujo, principalmente à noite, quando saíam, pronto, a malta nova, e não só, deixava ali garrafas de vidro, deixava ali lixo, e aquele lixo estava ali tempos e tempos e tempos e tempos, porque ninguém limpa aquela zona comercial. E eu acho que este ano vai ser pior, porque como a discoteca vai estar fechada, portanto, vai-se reunir mais gente cá fora. Portanto, os miúdos vão se reunir cá fora e, portanto, vai haver mais lixo. E se não se tomar uma medida para se limpar aquela zona comercial... pronto, eu outro dia saí de casa e eu até à praia, desde a minha casa, que é ao pé da recepção, até à praia, não tenho um sítio para pôr um iogurte líquido. Portanto, não há máscaras, há no chão, isso eu sei que há em todo o lado, mas pronto, depois também há a descida para a praia. Pronto, as condições de ir e vir para a praia não está nada no chão, portanto as pessoas cruzam-se na passadeira a menos de 50 metros, porque aquela passadeira para a praia é muito pequena. Pronto, eu até vou pelo lado de fora, mas eu acho que devia haver ali regras. Na praia também não há regras nenhumas. Pronto, o Sr. Presidente há bocado dizia que estava preocupado com o agosto. Ali as condições são muito más ali na Praia Verde. Temos um hotel que está considerado no Booking como soberbo e depois as áreas circundantes, há ali coisas que eu acho que estão mal. Pronto, eu acho que a Câmara é que tem responsabilidade disso, não é? Da limpeza. Pronto, acho que era isso que eu queria dizer. Senhor Pereira da Silva. Sr. Presidente, senhores vereadores, é um prazer tornar a vê-los aqui. Já não vinha cá há 3 ou 4 meses e esta questão que foi levantada, que eu reputo de importância estratégica para o país e para o Algarve, a questão das águas, eu não posso estar mais de acordo, como diz o Sr. Presidente, com o que a Sra. Vereadora disse. As questões que me trazem aqui, e como ponto da situação, que eu estou completamente a leste disto tudo, é saber em que pé é que estão as obras da praia fluvial de Odeleite. Eu, quando passo ali de carro, não vejo movimentações nenhumas, não faço a mínima ideia em que pé é que está essa situação. Outra questão é que tem aqui a ver com este parque de estacionamento, que acho que nós chamávamos o Pantanal, aqui de Castro Marinho, o Lamaçal, exatamente. A situação mantém-se. Era outra das questões que gostava de ser informado em que pé é que estamos. Outra das questões era a questão da RETUR. O alvará de loteamento, tanto se falou que as coisas iam andar, estavam bem encaminhadas, mantém-se tudo na mesma. Outra questão que a minha mulher aqui falou, que eu acho que é muito importante, é os corredores de acessibilidade à praia. A Praia Verde, dada a sua orografia, tem uma entrada bastante estreita, inclinada, e não há dúvida nenhuma que as pessoas que vão para a praia e que regressam da praia, quer dizer, quase que se empurram e acotovelam naquela passadeira de madeira. Bem sei que depois a acessibilidade à praia só se pode fazer de 2 lados, ou pelo lado dos pezinhos da areia ou pelo lado do outro bar. E é um corredor bastante estreito. E, portanto, devia-se pensar, e é uma questão fácil de resolver,
a entrada na praia ser só por um sentido e o regresso por outro sentido. As pessoas teriam que andar mais um pouco, mas não se cruzavam naquela passadeira. Também estava aí um caixote de lixo, desculpa, à entrada da praia, portanto, na descida já para a praia, também estava aí uma papeleira que também desapareceu. Desapareceram as papeleiras. Pronto, desculpa. Outra questão que eu acho que não foi ponderada e não foi tratada, fala-se na lotação das praias. E as sinaléticas, a praia está lotada, a praia está semi-lotada, com os sinais verde, vermelho e amarelo. Eu pergunto, como é que na Praia Verde nós podemos controlar? Eu falo pela Praia Verde, que é a minha praia. Não sei se em altura foram tomadas medidas já cautelares em relação a isso, mas como é que se pode controlar a frequência da praia, a lotação da praia, quando o estacionamento não está regulado e não está ordenado? Eu vi que em altura, por exemplo, ao pé do hotel da altura, o estacionamento, pelo menos vi lá uns pauzinhos e umas coisas, portanto, para limitar e para limitar o acesso e não haver estacionamento selvagem. Na Praia Verde, nós não sabemos qual é o estacionamento que existe, o número de carros. Nós, pelo controle do loteamento, conseguíamos controlar o número de utentes da praia. E acho que é uma medida fácil de tomar, em cima da hora, porque os carros continuam a ficar em cima das bermas da estrada, selvaticamente. Eu vi isso no último fim de semana dos feriados de junho, e acho que era um critério bom para regular e limitar o acesso à praia. Sr. Presidente, as questões que aqui a minha mulher levantou sobre a limpeza, eu também não posso estar mais de acordo com ela, porque foi uma questão que foi já levantada o ano passado e, de facto, quer a recolha do lixo dos imolocos, que não é feita, muitas vezes, atempadamente, e deitam por fora, e depois as pessoas, de uma forma selvática, percebem, não acondicionam o seu lixo e deixam-no no chão. E, portanto, a situação degrada-se, assim como a questão das papeleiras, que eu nem falava em papeleiras. Eu, a solução que encontrava ali para aquela zona comercial são aqueles baldes de lixo com rodas, que eu tenho um em frente à minha casa, em que os carros da Câmara vão buscá-lo e despejá-lo periodicamente, dia sim, dia sim. E porquê é que não se metem 5 ou 6 baldes lá abaixo, que obrigaria à recolha, a Câmara faria a recolha, enquanto que a recolha do lixo das papeleiras, nós sabemos como é que é, não sei se há algum acordo com a Associação de Proprietários da Praia Verde, quando eles existiam, para os limpar, mas dada a sua limitada capacidade, o seu volume, nós resolveríamos o problema com 5 ou 6 contentores de lixo, daqueles que têm rodas, que os carros da Câmara chegam lá e todos os dias depositam. Acho que era a solução mais equilibrada, pode ser esteticamente não muito bonita, mas de facto era eficaz. É só isto que tenho para dizer. Muito obrigado. Senhora doutora Lucina. Bom, eu tinha 2 assuntos, mas tendo em conta que há muitas pessoas inscritas e muito assunto para responder, imagino, eu vou-me ficar só pelo primeiro, que tem exatamente a ver com o lixo. E aquilo que eu verifico, estes senhores falam pela Praia Verde, é lá que moram. Eu moro na Quinta de Sobral, vou falar pela Quinta de Sobral. Acima de tudo, há muita falta de civismo, muita falta de educação. Ainda há 2 ou 3 dias eu fui levar o meu saquinho do lixo comum e ao lado de um contentor lá bem dentro da urbanização estavam 2 sacos cheios de garrafas de cerveja pousados no chão. Mas aqueles senhores que depositaram sacos com garrafas de cerveja vazias ali ao lado dos contentores pensam que quem é que vai lá recolher aquilo? Garrafa de cerveja, sacos com garrafas de cerveja não são levadas pelos carros que fazem a recolha do lixo comum. Porquê deixar ali? Para recolher quem? Este problema não é meu, quer dizer, eu bebi as cervejas, mas agora as garrafas cuido delas quem quiser. E muitas vezes eu tenho despejado, eu já despejei ao todo umas boas centenas de garrafas de cerveja de pessoas que eu não sei sequer quem são, porque dão-se a falta de civismo de pousar os saquinhos ali na entrada, na zona onde estão os contentores todos, os maiores, e onde há espaço para os resíduos selecionados, pousam caixas e sacos cheios de garrafas vazias
encostadas ao vidrão, mas não se dão ao trabalho de metê-las dentro. Às vezes, eu, para chegar ao contentor e conseguir meter as minhas, tenho primeiro que meter lá as que lá estão. Isto é falta de civismo. E nós não podemos, eu não quero dizer que a Câmara não tenha alguma coisa a fazer, alguma coisa a corrigir, alguma coisa a acrescentar. Não, por certo que há, porque o problema até é muito complexo. Mas mais complexo fica ainda com estes comportamentos de falta de civismo. Porque há muita falta de civismo. Muita falta de respeito pelos outros. E muitas pessoas que não se incomodam de viver no meio da porcaria, da desordem, do desleixo. Eu um dia perguntei a uns vizinhos porquê é que punham o lixo no lote vazio, porquê, ao lado do contentor, porquê é que não punham no lugar certo. E acrescentei, isto desvaloriza as nossas casas. Quem é que quer viver num ambiente destes? E por incrível que pareça, até custa acreditar que, vindo da boca de pessoas supostamente civilizadas, educadas e cultas, a resposta foi: quero lá saber, eu não quero vender a minha casa. Mas isto é a resposta que se dê. Mas isto é a mentalidade que se tenha. Portanto, tenho dito. Muito obrigada. Senhor Jaime. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de dizer que, depois de uma reunião que tive muito agradável com o vereador Vítor, que já o conheço de algum tempo, aliás, nos conhecemos todos, e o meu intuito aqui é simplesmente um intuito cooperativo, e de que vivemos no meio pequeno e que podemos ajudar uns aos outros a viver em paz, com dignidade, numa sociedade correta e civilizada. Como vocês sabem, nós tivemos esse problema do Covid. A nossa empresa e a todas as empresas do gênero somos as únicas que não estão trabalhando ou tendo nenhuma atividade que gere receitas. Como nunca trabalhamos, eu apresentei várias alternativas, tanto a Câmara de Castro Marim, como a outras câmaras que nós trabalhamos no verão. E todas eu tive resposta, algumas positivas, outras nem tanto. E vim aqui porque eu não cheguei a ter uma última resposta da Câmara de Castro Marim, depois do decreto do governo ter sido aprovado, assinado, e que colocou na mão das autarquias a responsabilidade de autorizar ou não. A responsabilidade de autorizar ou não alguma atividade desse gênero é da Câmara Municipal, de todas as câmaras, e não tem obrigação de o fazer. Reconhecemos algum receio, mas eu pergunto, como nós nunca trabalhamos desde que começou o Covid, como é que nós podemos ser os vilões e os culpados de algum tipo de contágio, se nunca trabalhamos? Se nós tivéssemos começado a trabalhar e tivesse gerado algum problema enorme, ou contágios de inúmeras pessoas, nós conseguiríamos entender. Eu estou falando no caso, por exemplo, de um parque insuflável, onde nós temos corredores insufláveis, onde as pessoas ou as crianças que entram são totalmente desinfetadas do pé à cabeça e podem entrar para um parque com lotação reduzida e todos os usos de segurança que é devido em criança, que eu não recordo, depois me ajudem a lembrar, se também já estou ficando velho, pode ser que a memória não me traiçoe, mas acho que não tem nenhum caso de criança contagiada. E a nossa atividade é basicamente em criança. Apresentei um plano que eu acho que está muito bem feito, né? Porque eu também sou uma pessoa com alguma perspicácia e também orientação naquilo que faço, que gera uma empresa há 20 anos. E a outra questão seria a questão do comboio. Eu ontem, por acaso, fui a Vila Real e parei e perguntei ao motorista do comboio que circula em Vila Real. E ele me respondeu, não, aqui a gente não limpa nada, aqui está ao ar livre, o vento leva tudo. E eu
Essa foi a resposta que eu tive, senhor presidente. Não estou aqui a inventar nada. E eu apresentei um comboio para a Câmara, o que circula sempre, que nem a lagartinha, que senti que o comboio tinha mais condições de cumprir as normas, a questão do distanciamento, o uso de máscaras e o constante uso de um aparelho alto-falante ou coluna de som, recomendando às pessoas o tempo que for necessário para que não se aglomerem nas imediações, o que é perfeitamente normal em frente a uma padaria, um supermercado ou qualquer estabelecimento que receba uma ou duas pessoas de cada vez no interior do estabelecimento. E apenas queria ter essa resposta, porque é complicado, desde março, não fazer receita. Eu tenho uma empresa há 20 anos, como disse, e nunca passamos por essa situação. Por mais que diga que a nossa empresa, mas vocês trabalham há 20 anos, têm dinheiro suficiente. Sim, dependendo da gestão. Eu, graças a Deus, faço uma gestão controlada, não temos dívidas, mas custa todos os dias ter uma despesa aqui, uma despesa ali, e a gente vê o dinheiro sair e não a nível psicológico mais, senhor presidente. O senhor que é médico sabe que psicologicamente uma pessoa pode ir abaixo, chega em casa, família, e chega assim, mais um dia sem trabalho, mais um dia sem... Né? Mas, por outro lado, também, uma gestão responsável faz-nos manter vivo. Mas conheço vários colegas que passaram muito mal. E esta situação que eu queria também, e queria só fazer uma observação ao seu colega, o delegado de saúde, que foi extremamente indelicado e para mim foi uma observação muito má, muito de má educação, de má formação, quando ele disse para mim, mas você é professor, tem o seu salário da escola. E eu pergunto, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu não perguntei nada para ele se eu era professor ou não era. Eu perguntei uma situação da minha empresa, o que ele poderia, como delegado de saúde, responder. E ele me dá uma resposta dessa. Se eu estivesse na rua, sinceramente, teria perdido o controle da educação e teria dito ou feito outra coisa. Ainda bem que não foi em frente, porque há situações que os médicos também são psicólogos e sabem que nós estamos numa situação sensível e mais delicada, e nem sempre temos o comportamento normal, por isso que somos seres humanos, não somos como a matemática, não somos uma ciência exata. Pronto, era essa situação que eu queria expor, e também uma rápida também em relação ao lixo, que no meu terreno, onde eu tenho a minha instalação, está um lixo acumulado demasiado. Era um lixo verde, depois malas e há muitas pessoas que depositam, já tem lá uma fotografia, mas pronto, isso é para mim. E eu futuramente queria abrir ali um portão e a Câmara colocou lá 3 contentores de esses ecológicos, e eu queria saber, num futuro próximo, como é que deveria fazer para pedir a deslocação desses contentores. Para já é só isso. Obrigado e bom dia. Bom dia. O senhor vereador Vítor Rosa. Se me permitem, vou tirar aqui o Alzheimer. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público em geral, quem nos está a ouvir lá fora, pela internet, bom dia a todos. Sobre aqui as questões que tivemos aqui a ouvir da parte do público, queria dizer 3 ou 4 coisas. Uma delas tem a ver com as papeleiras. Havia mais uma pessoa que queria falar? Não sei, Sr. Presidente, se respondo agora ou se peço, se calhar posso esperar um bocadinho e ouvimos. Quer usar a palavra? Como é que se chama, desculpe? Bom dia, o meu nome é Cristina Rosado Correia. Está a funcionar, está. O meu nome é Cristina Rosado Correia, eu moro na Praia Verde, isto começou por ser uma casa de férias, passou a ser uma casa de residência permanente, mas pronto. Eu não vou falar sobre o lixo, porque acho que já toda a gente falou, e o lixo, na minha opinião, é uma questão quase pandémica em Portugal. Toda a gente quer contentores, mas toda a gente respeita muito pouco o outro.
e trabalhei anos suficientes em autarquias e ligada a esta matéria para perceber que falta muito educação cívica à maioria das pessoas e às vezes também faltam contentores, é verdade. Mas a minha questão relativamente à Praia Verde tem a ver com a situação em que vivemos, esta situação da pandemia. Choca-me de algum modo que o acesso seja apenas feito por naquela passadeira de madeira de acesso à praia, em dois sentidos. Ora, a passadeira é estreita, nós não temos uma passadeira propriamente que se permita um distanciamento, que é recomendado. A minha sugestão, parece que já vai certo muito tarde, mas seria permitir que o acesso num dos sentidos fosse feito pela estrada, mas isso implicaria naturalmente que os condutores se abstivessem do acesso à praia. Este problema parece que de condutores e carros de acesso à praia é um problema também endémico da Praia Verde. Toda a gente quer levar o carro e de preferência para a beira-mar. Mas, na realidade, resolveria-nos alguns problemas, porque o cruzamento de pessoas, e como nem toda a gente usa máscara para ir à praia, pode criar, de futuro, problemas complicados. Relativamente à limpeza das praias, eu tenho a certeza que isto não tem nada a ver com o Executivo, tem com a Câmara, tem a ver provavelmente com outras entidades. Eu desconheço se a Câmara de Castro Marinho aceitou a gestão de praias ou se a manteve nas outras entidades, mas na realidade a praia não cumpre, nem de perto nem de longe, os requisitos mínimos que estão definidos na lei. É certo que a lei é extensa e é aborrecida de cumprir todos aqueles requisitos, mas a lei é lei, e para o bem e para o mal, todos temos que cumprir. E as praias, infelizmente, pelo menos uma delas, não cumpre. Não limpa, não desinfeta, o acesso é feito por uma única passadeira, há cães na praia. Isto perante a passividade, quer do concessionário, quer aparentemente de muita gente. Aliás, nós portugueses somos muito passivos, denunciamos pouco e zangamos-nos muito mais. Mas para essa questão eu queria chamar a atenção do Executivo para o caso de ser possível fazer alguma coisa. A polícia de vez em quando vai lá, multa um carro, mas uma hora depois a polícia não pode residir na Praia Verde, não pode residir nas praias. Uma hora depois voltam a estar os carros e volta a não ser possível aceder em segurança pela estrada para permitir um acesso para terra e um acesso para mar. Era só esta a minha questão. Peço desculpa de ter chegado tarde e de ter interrompido, parece-me que a parte final. Muitíssimo obrigada pela atenção. Sr. Pereira da Silva, mas tem que ser uma coisa rápida, pá. Você já interveio. O fecho do parque automóvel, quem desce para a praia à esquerda, o parque automóvel não está a funcionar. O que é que isso, se não abrir, não sei porque é que não abriu, e ainda não foi, quer dizer, o pico do verão ainda não chegou, mas se aquele parque de estacionamento que leva 200 ou 300 automóveis não abrir, o Sr. Presidente calculará o que é que será o estacionamento nas zonas limítrofes à Praia Verde. O problema agravar-se-á. Isto que esta senhora diz, a tendência das pessoas é levarem o carro lá abaixo até aos pezinhos, descarregam, vêm, mas quer dizer, o tráfego decuplica de certeza absoluta. Portanto, era importante saber que é que o parque social. Sim, senhor. Muito obrigado. Senhora Engenheiro Vitor Rosa. Já posso? Bom, deixa-me lá ver se eu consigo não ser muito extenso, porque senão também depois perco aqui a noção da forma de ser prática, que é como eu gosto de estar e de fazer. Sobre o lixo, vou ver com a EMO Consórcio o que é que se passa no centro comercial. Portanto, há aqui algum tipo de gestão que é partilhada e, portanto, vou ver esta questão das papeleiras e vou dar em nota essa possibilidade de colocar uns caixotes de rodinhas em vez de ser umas papeleiras, porque assim também facilita determinado tipo de áreas. É óbvio que descarrego num tipo de funcionário, carrego no outro, quer dizer, o homem
o homem do caminhão que passa à noite vai ter que ir buscar as papeleiras, porque isto não é Lisboa, onde as pessoas põem os caixotes de lixo à porta quando vai passar lá dos prédios, quando vai lá passar as ruas, quando os caminhões passam nas ruas. Mas pronto. Vou ver o que é que se passa relativamente a essa questão das papeleiras. Covid. Dizer que não há risco, ninguém pode dizer. Não é? Ninguém pode dizer que não há risco de haver contágio, não há, o ambiente de praia é demasiado cáustico ainda por cima é ao ar livre, para que possa haver um risco extremo. É óbvio que todos percebemos que em ambientes fechados, não é? E onde as pessoas estão em conjunto, o risco de contágio é muito maior do que num ambiente mais espaçado, um ambiente de praia. Eu tive o cuidado de ver pelos suportes que hoje em dia existem na internet sobre as praias do país, o que é que estaria a ser feito nesse país por aí afora. O que está a ser feito é aproveitar as estruturas e infraestruturas que existem da melhor forma possível. Ou seja, não há capacidade humana para construir novos tipos de acessos, novos tipos. Quando se começou a falar nos semáforos, a Direção-Geral de Saúde começou a falar nos semáforos para as praias, acabou rapidamente numa bandeirinha que está a ser feita sob a gestão dos concessionários. Ponto. A Câmara Municipal, nesse aspecto, e penso que é assunto que já vai ser repetido, contratualizou para colocar câmaras, não é? As webcam, as beachcam, como se falam agora, em determinados pontos, em altitude, para que as pessoas percebam a partir de casa se a praia está muito ou pouco cheia. Nós temos uma extensão de areal enorme. É óbvio que não podemos indicar às pessoas para poder ir para as zonas não concessionadas, ou seja, as zonas sem vigilância. Nós não podemos aconselhar as pessoas a ir para as zonas de praia sem vigilância, porque as pessoas podem, se não tendo vigilância, não são zonas protegidas. Portanto, as câmaras municipais devem aconselhar para as pessoas ir para as zonas vigiadas. E dentro das zonas vigiadas há uma concessão. Parte é sombrinhas livres, chamemos assim, outra parte tem sombrinhas ou palhotas, como queiram chamar, que estão sobre a gestão desse concessionário. A limpeza dessa área é da concessão. A Polícia Marítima, penso eu, que faz o que pode. Os animais que não forem capturados por alguém, dificilmente se consegue apanhar um cão que anda ali vadio no meio da área. Pedir aos serviços da Proteção Civil para ir atrás de um cão, aos serviços aqui da Câmara para ir atrás de um cão que está solto, deve ser giro em termos de filme, alguém correr, porque nós não temos motoquatres nem motorizadas para conseguir apanhar um cão que anda vadio. A questão da Praia Verde é igual a todas as praias do Algarve, ou seja, tem uma pressão de verão gigantesca. A questão do estacionamento não é um problema da Praia Verde, é um problema de todo o Algarve. Nós tentamos, da melhor forma, e junto com a GNR, encontrar as melhores soluções. A Praia Verde, que eu saiba, ao longo do tempo, tentado a criar um tipo de barreiras que impeça as viaturas de estacionarem sobre os passeios, porque os passeios é para as pessoas, não é para os carros. O que é que lhe posso dizer mais sobre o estacionamento? A praia lá embaixo tem que ter acesso. As praias são públicas, não são privadas. Não posso analisar a capacidade da praia em termos de utilização com base na urbanização que lhe assiste ou que está ali ao pé. Não. As praias são públicas. Queremos zonas de elan, queremos zonas recatadas, mas também queremos que as pessoas venham. Não podemos fechar o Algarve, não podemos fechar o Algarve só quem tem uma casa de praia. Não posso fazer isso. Todo o caso sobre a limpeza de praia, a Câmara Municipal, não aceitou as competências, como a maior parte dos municípios do país não aceitou, e mesmo que tivesse aceitado, não houve alteração nenhuma sobre a questão da recepção das competências, porque não há um pacote económico que acompanhe essa decisão. É óbvio que vamos ter que as assumir quando chegar a hora. Agora, se a capitania, que tem a gestão das concessões, a obrigação, ainda por cima é uma polícia, tem a gestão que nós observamos, dificilmente as câmaras vão fazer muito melhor.
Portanto, vamos estar preparados para dar o melhor, mas há sempre coisas que vão falhar. Nós não vamos ter, obviamente, a capacidade, a Câmara Municipal nunca vai ter a capacidade de também ter um funcionário municipal, um fiscal municipal, atrás de cada município ou atrás de cada concessão 24 horas durante o verão. Não. Vamos tentar encontrar as melhores soluções. Agora, sobre a sinalética do Covid, a passagem alternativa lá na Praia Verde. Realmente existem 2 acessos já na parte final. Eu percebi a questão que é um bocadinho anterior, ou seja, a descida lá daquela zona do restaurante e do centro comercial até ao início da passadeira, que as pessoas poderiam utilizar o passeio que ali está, que é redutor também, em vez dos veículos. Quando chego à questão de optar por uma entrada ou pelo Wells e uma subida pelos pezinhos, ou uma entrada pelos pezinhos já me perdi, e uma saída de praia pelo Wells, se calhar o Wells vai ficar aborrecido, se calhar o pezinho vai ficar aborrecido, vão ficar todos aborrecidos, nunca há decisões próprias. Tenho experiência disso no mercado aqui da verdura e do peixe aqui da altura, que as pessoas ficam sempre aborrecidas. O Covid é terrível e este tipo de obrigações ou para quem tem que decidir é muito, muito aborrecido. Agora, porque não conseguimos encontrar um modelo correto. Em todo o caso, vamos analisar isso em sede de comissão municipal. É para isso que existe uma subcomissão municipal permanente da Proteção Civil sobre estas coisas, onde preside o delegado de saúde, onde faz parte do Executivo, a GNR, os bombeiros, o CEF, a Cruz Vermelha e a Segurança Social. Pronto, é um órgão que foi criado há 4 meses, reúne todas as semanas para ir testando e definindo quais são as estratégias. E, obviamente, aqui o delegado de saúde tem muito peso, é a autoridade local de saúde e tem muito peso e também depende também da sua presença. Há delegados de saúde que cumprem a sua função, há outros que têm... O delegado de saúde que nós temos aqui em Castro Marim, que é o Dr. Mariano Ayala, é formado em virologia e a especialidade era pandemias, portanto não podia estar mais na praia dele. Agora, é verdade, pode haver aqui às vezes alguma forma de comunicação que não é a melhor, mas isso qualquer profissional também tem. Às vezes os bons profissionais têm esse problema da comunicação não ser a mais apurada. Sobre os lixos e os monos e os monstros, são em 10 dias 40 toneladas de monstros, de colchões, de móveis, de tudo fora das papeleiras, tudo fora dos contentores. E os contentores, ainda por cima, não há como dizia bem, isto é a questão dos resíduos, é sempre complicada. Não é? Se eu ponho um contentor ao pé daquela porta, não pode, porque aquela porta tem que ser ao lado. Todos nós, ou melhor, o ser humano relativamente aos resíduos é assim. Desde que descarrega o autocolismo e se veja livre do saco do lixo, já está descansado. A partir daí, não quer saber se custa uma fortuna reciclá-lo, se não custa uma fortuna reciclá-lo, se é difícil recolhê-lo, não quer saber. E se puder empurrar um pneu vazio para o quintal do vizinho, também o faz. Pronto. E depois já o vizinho tem que tratar do pneu. Pronto. Portanto, estas coisas não são simples. Eu tenho contentores do lixo à porta de casa, sei o que é que custa, sei quantas vezes também já pus o lixo no sítio certo, que as pessoas muitas vezes não fazem, mas é à minha porta e eu trato daquilo. Pronto. E também me incomoda. Agora, há de ser sempre uma matéria muito complicada de gerir. Sempre. E quando as pessoas, ou por falta de condições, ou por falta de civismo, começam a colocar toneladas e toneladas e toneladas de antigos eletrodomésticos, de antigos móveis, aquilo que se chama monstros, que não faz parte da recolha normal do município, não está concessionado esse trabalho. A Câmara Municipal tem a competência da recolha dos resíduos sólidos urbanos. E, neste caso, do serviço de abastecimento de água e da drenagem de águas residuais tratadas. Os monstros não faz parte. Estamos a falar de uma questão de salubridade. São 2 carros por dia, neste momento, da Câmara Municipal. Vá lá que não temos festas. Mas este ano tem sido terrível,
terrível. Eu nunca tinha assistido a uma situação destas nos 300 km² deste território. Não é só aqui na zona aqui central. Bom, e eu acho que ninguém está a fazer isso de propósito. É porque acontece, ou porque as pessoas ficaram mais tempo em casa por causa do Covid, ou porque alguma coisa aconteceu e se calhar as grandes superfícies de venda com produtos a baixo preço de países nórdicos ou outras facilitam este tipo de aquisições e, portanto, obviamente, depois as pessoas querem se ver livre dos materiais. Criar centrais de transferência. Porque é que a Câmara Municipal não cria ali um espaço que as pessoas vão lá pôr? Há leis para isso e a Agência Portuguesa do Ambiente exige logo da partida que as centrais de transferência devam cumprir uma série de regulamentos sobre a forma onde se depositam as coisas. A alternativa é colocar dentro de contentores metálicos e pedir que haja lixiviados. Bom, uma complicação. E quando se põe um sítio, um local para as pessoas irem lá depositar os seus materiais com um funcionário para que não se misturem os materiais, o que vai acontecer é que ao sábado e ao domingo vão aparecer lá os materiais todos depositados e não ao dia de semana, porque as pessoas, obviamente, é no fim de semana ou quando têm tempo útil e disponível que possam fazer essas coisas. Jaime, a questão da animação de praia, a preocupação dos municípios para com as empresas, a desgraça que temos por causa desta questão do confinamento. É terrível, não é? A perda de rendimento das empresas e das famílias. Não é? A maior parte das pessoas que não foi trabalhar porque as empresas não contrataram o seu plantel normal, dentro em breve vão ficar no desemprego. A maior parte das empresas nem sei como é que conseguem pagar contas. Dói nós termos que impor determinadas regras e termos que obrigar a que as pessoas não possam desenvolver as suas atividades como seria normal. A preocupação maior foi sempre impedir que houvesse um ajuntamento de pessoas, que as pessoas percebessem que algo não está bem. Porque as pessoas, quando está tudo bem, toda a gente se junta, toda a gente se reúne, parece que não existe Covid, mas ele está aí. Nós percebemos que o nosso Serviço Nacional de Saúde tem muitas limitações se houver aqui a tal curva que ultrapasse a nossa capacidade de atender a quem ficar doente. Agora, posto isto, e entendo, e temos tido essa conversa, e já foi subscrito várias vezes, a impossibilidade de que se possam abrir os equipamentos de animação de praia. Falou ainda agora do comboio de Vila Real Santo António, é um transporte de passageiros. Não vamos comparar, também não quer comparar, e se eles não fazem desinfecção, pois isso é a Câmara Municipal de Vila Real e não a de Castro Marim, não. Agora, a portaria que saiu um despacho, 7006, 2020, há poucos dias, diz, e eu posso transmitir, que é para a gente estar aqui. O despacho preconiza que assim que seja conhecida e publicada uma orientação técnica da Direção-Geral de Saúde que estabelecerá um conjunto de regras de higiene, saúde e segurança, possam ser instalados estes equipamentos, portanto estamos a falar de equipamentos de diversão e similares, sobre uma autorização da autarquia competente. Portanto, o que é que quer dizer? Nós todos os dias estamos à espera que apareçam essas normas da Direção-Geral de Saúde. E assim que elas sejam emitidas, o Jaime, o Noel, o pessoal dos coches, são os primeiros a saber. Não tenha dúvida nenhuma que nós, assim que nós sabemos como é que isto pode funcionar, no dia seguinte, nós ainda por causa de ser professor, a deixar de ser professor, ou ter esse tom de voz brasileiro que sempre adoça as comunicações. Agora, nós o que queremos é que resolver as coisas o mais rapidamente possível, está a perceber? E assim que saem estas direções, agora, sai uma portaria a dizer que isto vai sair uma norma da Direção-Geral de Saúde, pois acabamos sempre de estar aqui um bocadinho de mãos atadas. A Câmara Municipal, assim que saiba como é que são as regras do jogo, no dia seguinte, você vai ser comunicado e vamos trabalhar em conjunto para o mais rapidamente possível, dentro daquilo que são as obrigações, você possa defender e ativar o seu negócio, obviamente,
com a consciencialização e o acordo desta Comissão de Proteção Civil e do seu Delegado de Saúde, que realmente é parte da solução e não do problema. Eu penso que Senhora Vereadora, já me estendi. Sr. Presidente, obrigada por me dar a palavra. Não, tenho que me pronunciar sobre a situação colocada aqui pelo Sr. Jaime Júnior, até porque ele fez-me chegar as propostas, nomeadamente o projeto do comboio, às senhoras vereadoras do Partido Socialista e tenho a obrigação moral, ética e institucional de me pronunciar sobre essa matéria porque me fez chegar. Quero dizer que, em termos de projeto, o projeto do comboio, todas as normas de segurança aplicadas, todas as que estão lá plasmadas no seu documento, cumprem rigorosamente tudo o que é preconizado nas medidas de prevenção ao Covid-19. Não vi qualquer, inclusive até o espaçamento dos passageiros, o cuidado dos separadores que consta lá. Havia a tal questão do aglomerado de pessoas, não é, que foi colocado lá e que hoje aqui veio dizer que com a possibilidade de indicação dos microfones, de estar sempre a fazer o alerta. Portanto, também é uma medida que eu acho que tem todo o sentido e é uma medida que nós não vimos hoje em dia já, e é preciso dizermos isso. Não vemos essa medida, por exemplo, nos vendedores que estão, portanto, no parque de estacionamento da altura. Não vemos porque é muito difícil controlar os aglomerados de pessoas, que as pessoas dirigem-se às bancadas e é muito difícil controlar. Não é? Por isso, isso é uma situação quase transversal. Nos próprios cafés nós verificamos isso cá fora, que muitas vezes até a GNR vai lá e as pessoas continuam ali agrupadas e não se distanciam. Portanto, todas essas medidas que eu vi no seu documento são medidas adequadas, são, se calhar, até medidas muito mais além daquilo que era suposto em termos de prevenção fazer, mas tudo o que é demais não é demais, não é? Na prevenção da saúde. Portanto, eu vi no seu projeto todas as medidas necessárias para ele ser implementado. E depois há aqui uma questão também que é importante, que é, o Sr. Jaime Júnior provavelmente consegue subsistir enquanto seu agregado familiar, mas o que é certo é que esta empresa emprega muitos funcionários e que dependem desse vencimento para conseguir ter uma economia familiar mais folgada. E são pessoas do Conselho de Castro Marinho que emprega. É preciso também termos essa noção. E queria deixar aqui esta palavra, e obrigada por nos terem enviado o documento, senão não tínhamos conhecimento, nem podia estar hoje aqui a opinar sobre essa matéria. E o Sr. Vereador Vítor Rosa também já disse, assim que chegue a situação da regulamentação dessa atividade, que vai ser colocada em causa, que vai ser colocada logo em prática. Portanto, deixamos aqui algum conforto e algum alento, e também para si, alguma esperança, alguma luz, não é? Neste verão, que está já em força, mas que eu acredito que vai continuar em força mais agora no mês de agosto. Pronto, era o que eu gostava de deixar aqui, para não deixar em vão e não ficar com a sensação que nós não tínhamos sequer verificado, e tinha que trazer aqui a minha opinião, as nossas opiniões, face ao documento que mandou. Muito obrigada. Senhora Vereadora Filomena Sintra. Muito obrigada. Sobre as questões, parte das questões já foram esclarecidas, vou debruçar-me sobre aquelas em que tenho ligação mais direta, por causa da distribuição dos pelouros, começando pelo Dr. Pereira da Silva. Praia Fluvial está a decorrer normalmente, são muitos trabalhos de escavação, já existem vários autos de obra, houve uma prorrogação legal de obra de cerca de 130 dias, porque houve um trabalho de implantação difícil em relação ao levantamento topográfico, mas está decorrendo normalmente. Haja água para depois colocarmos as polémicas piscinas flutuantes, porque a cota que está hoje, as piscinas não serão colocadas enquanto a cota da água não subir. No entanto, tudo o que é redes de infraestruturas está a ser feito. Suspendemos a obra 15 dias porque havia um compromisso com um particular
que os cabos de distribuição elétrica e cuja rede foi feita pela EDP atravessou os terrenos particulares, e nós comprometemos com esse mesmo particular, porque tem lá um projeto para um centro de canoagem, em fazer o enterramento de infraestruturas, ou seja, fizemos uma obra paralela, que não estava na obra-mãe, e, portanto, a obra-mãe teve suspensa 15 dias, 3 semanas, mas está a decorrer normalmente, com muitos trabalhos de escavação, infraestruturas, betão, porque essencialmente a praia, o custo da praia, já disse isso muitas vezes, não tem a ver com as piscinas é um investimento ínfimo naquele volume de investimento. Agora, levar infraestruturas, levar água, bombar esgoto, criar redes de águas residuais, é que não é fácil. Aproveitámos para também resolver o problema para umas casas particulares que estão ali, que durante anos nunca tiveram água nem esgoto, e, portanto, a obra está a decorrer normalmente. Quanto à envolvente da Casa do Sal e este acesso de Castramarim, que chamou de Lamaçal, também por influência daquilo que tem sido as reuniões de Câmara, com certeza. A obra já foi contratada, adjudicada, está à guarda visto do Tribunal de Contas. Atrasou, por tudo isto se atrasa. A partir do momento que se atrasa o planeamento, isso tem um reflexo no orçamento municipal, e a obra era para ter execução em 2020, no limite, já era para ter em 2019, mas quando fizemos o orçamento já tinha a verba para 2020, e agora, quando mandamos para o Tribunal de Contas, a verba que estava em 2020 tinha que estar em 2020 e 2021. E esse arrastamento de execução da obra depende de um órgão que é a Assembleia Municipal, e, portanto, isso foi à Assembleia Municipal há cerca de 15 dias, e, portanto, o visto estava dependente também dessa retificação do orçamento. Gostaria muito que começasse ainda a obra no mês de agosto. Ou setembro, no limite. Quanto à RETUR, pois nós fizemos todos os esforços para conseguir renovar o alvará, foi renovado, e infelizmente ainda não vemos dinâmica da parte do loteador para iniciar as obras, que pode iniciar a qualquer momento. Portanto, essa dificuldade é uma dificuldade empresarial. Estamos ao lado e temos recebido muitos potenciais interessados que pedem reuniões à Câmara para que seja transmitida a informação sobre as condições que for renovado ao alvará. Temos feito, dedicamos muitas horas a isso, é o nosso papel, sermos agentes facilitadores dessa comunicação, mas neste momento penso que o loteador, o promotor, ainda não conseguiu o capital necessário para o investimento ou a parceria necessária. Quanto ao acesso e ao estacionamento da Praia Verde, importa dizer que aquele estacionamento privado, muito contestado, até com queixas ao Ministério Público sobre a sua utilização, é particular, como sabe, é da Imoconsórcio, é do hotel. Tivemos uma reunião promovida pela Associação de Proprietários da Praia Verde, em que acontece todos os anos, e houve ali uma sensibilização sobre a importância de existir aquele estacionamento, mesmo que pago, mesmo particular. Não nos temos que meter no negócio, mas é importante para todos que aquele parque de estacionamento funcione, inclusive é para os restaurantes, para quem vai à praia, e não tinha ideia que já tinham chegado a um acordo para o abrir, não é a atividade principal do hotel, porque o Imoconsórcio é quem detém e explora o hotel, o Imoconsórcio, não é o Imoconsórcio, mas quem tem a parceria e não tinha um grande interesse em abrir o parque de estacionamento. Não sei se agora, entretanto, vão abrir. Da nossa parte, manifestámos a nossa vontade que fosse aberto por questões de segurança, de mobilidade, de proximidade à praia. Era bom para todos, desde que não haja prejuízo para quem explora. Pelo menos essa ação ou essa disponibilidade gostaríamos que o promotor tivesse, porque acaba por ser serviço público, ainda que seja pago, porque permite a outros que na bolsa lá de cima, que é gratuita, mas que é muito pequenina em relação à que é paga, e permite a todos
e todos ganham. Não sei como é que está neste momento. Tinha a ideia que iria abrir dentro em breve, porque foi o que o senhor dos pezinhos na areia me disse que iria abrir em breve, porque também tem um interesse direto, não é? Porque os seus clientes, de onde é que deixam o carro para poderem ir ao restaurante. Quanto à questão dos resíduos, ainda ontem tínhamos uma reunião de coordenação e nós não devemos desistir desta luta de educação ambiental. E ontem dizia eu numa reunião, a pessoa que mais tem liderado, disse na Câmara, eu estava a lançar umas ideias para o grupo de trabalho e a pessoa já, mas isso não funciona, mas isso não funciona. E eu respondi o seguinte, deixa-me sonhar. Enquanto conseguirmos quem ainda não está agastado, porque é frustrante para quem trabalha 10, 15 anos na educação ambiental, na informação, como é que deposita, é frustrante para essas pessoas que nada acontece, nada muda. Nós pedimos um levantamento e estamos a ponderar se o colocamos ou não na página do município, que é rotas de 1 hora. Numa hora, passando nos vários sítios de deposição, qual é a quantidade de resíduos e montes que devemos ao lado do caixote de lixo? É assustador. Isto é uma falta de respeito até pela dignidade humana de quem, com muita dificuldade, tem que levantar, tem que colocar em cima de um caminhão, não tem condições. Estes trabalhadores são pessoas que trabalham todos os dias, acabam de passar no dia seguinte, tem que ir outra vez. Deve ser muito frustrante. Deve ser das atividades rotineiras mais frustrantes que o município tem. Porque é duro e resulta da falta de educação. Porque isto é falta de educação ambiental. E eu ainda quero acreditar, vamos agora fazer uma nova campanha, colocar uns autocolantes nos contentores, porque eu também acredito que nós muitas vezes estamos tão sensibilizados para uma causa, estamos tão dentro do assunto que achamos que as outras pessoas todas também sabem como é que hão de agir. E eu também acredito que haja muita gente que não saiba que existem empresas no mercado, mas a Câmara Municipal de Castromarim recolhe até 1 metro cúbico gratuitamente deste marcado previamente. Já passou a não ser assim, esses metros cúbicos de resíduos são colocados junto ao depósito e depois a Câmara há de passar. E depois andamos todos frustrados. Até quem lá colocou o próprio colchão ou cadeira fica frustrado porque aquilo é lá de sua casa e nunca mais vão lá levantar. Isto é mau para todos. E eu também acredito que vale a pena sempre fazer um refresh, um refrescar de como é que pode fazer, como é que deve fazer, o que é um crime. Temos que dizer, é crime, isto é crime. É mais criminoso do que, se calhar, roubar uma água no supermercado. É crime, porque estamos a prejudicar a vida de todos, e a vida dos animais, e a vida das plantas. E também temos de ter uma nova cultura, assim um bocadinho mais nórdica, que é, começarmos a denunciar-nos uns aos outros. Infelizmente isto tem que ser assim, porque eu tenho feito a recolha de várias situações, trago para a Câmara, mas depois tenho que ter testemunhas e depois aquilo tudo morre, porque são processos administrativos que nada acontece. E, portanto, cabe-nos a nós todos contribuir para essa educação ambiental. 40 toneladas em 15 dias de monos com 2 equipas, 2 caminhões, é uma coisa vergonhosa. Eu vou dizer mesmo, é vergonhoso. Como é que um concelho como Castromarim, de 7.000 habitantes, está bem que agora há um parque habitacional mais ocupado, mas é uma vergonha. 40 toneladas e muito há para recolher. E, portanto, nós, mais uma vez, vamos insistir numa nova campanha de sensibilização, como vamos lançar outra com os toalhetes que são lançados nas casas de banho, porque é das coisas piores que se pode fazer para as águas residuais e que chega à tal água tratada de estar quase que estão lá ainda intactos, e temos que educar e não desistir nunca, porque se conseguirmos em 1000 converter 10 para um novo pensamento, esses 10 irão conseguir um dia também fazer mudar a atitude de alguns. Mas é um grande caminho, ainda temos que fazer, e já devíamos estar muito mais à frente. Com todo o dinheiro que se tem investido em campanhas, nós, se calhar, mudámos pouco ou nada daquilo que era há 15 ou 20 anos. Se medirmos a quantidade de resíduos que o Algarve separa neste momento, é a mesma que há 10 anos. Isto é um mau sinal.
Eu acho que é daquelas coisas que nós todos devíamos fazer um exame de consciência, se nós temos aumentado a nossa forma de triar os resíduos ou não. E se calhar se fizermos todos um certo exame de consciência, os que estão aqui na sala, e se mudarem hoje qualquer coisa, também moderará qualquer coisa nesses indicadores. É uma coisa que me custa imenso, por isso deixem-me falar nesta, porque custa-me imenso quando percebo que é mera vontade. Temos os meios, temos os sítios para fazer deposição dos resíduos, temos os meios para recolher e por vontade e por egoísmo não fazemos. Quanto aqui à questão da limpeza da praia, o meu colega Vítor já falou, mas quero dizer outra coisa, vai mais uma vez bater ao mesmo ponto, educação. Por acaso não recebemos ainda nenhuma destas competências. Até tenho medo, eu enquanto autarca tenho medo até, porque o respeito institucional para com o município e estes trabalhadores do município, infelizmente, ainda é menor, na generalidade, não posso dizer que é de toda a gente, do que essas forças da capitania. E se hoje isto tudo acontece, imaginem em janeiro, fevereiro, quando forem competências da Câmara. E então, há aqui também um grande trabalho que tem que ser feito, não é por estar na capitania, de facto todos somos agentes de saúde pública neste momento e cabe-nos a nós todos fazer estas denúncias, estas sensibilizações, portanto também temos que reportar isto à capitania, porque é uma nossa responsabilidade e as pessoas para terem as concessões também têm que respeitar aquilo que todas as outras empresas têm que respeitar. E isto para bater aqui no assunto do Jaime Júnior. O Jaime é um empreendedor e é um homem que não desiste e por isso, ainda bem, encontra soluções face às dificuldades. Mas somos tão sensíveis a essas como todas as outras. Por exemplo, nós por ano recebíamos 200 crianças nas férias ativas, no verão, na Páscoa. Este ano tivemos que tomar uma decisão muito dura, que era não desenvolver o programa. É mais do que um programa divertido, educativo, social, desportivo, é um programa que apoia as famílias. E eu imagino a angústia das famílias neste momento, aqueles que ainda conseguem ter os postos de trabalho assegurados este verão, não tenham de deixar os seus filhos. E nós também tínhamos as normas da Direção-Geral de Saúde e podíamos fazer um plano. Não estou a dizer porque eu não vi com um pormenor, como a vereadora Célia demonstra ter estudado, não estudei nesse pormenor, faço fé na análise que uma equipa que é a subcomissão fez. O plano até poderia estar muito bom, mas as circunstâncias do conjunto das decisões têm que ser sempre analisadas, tal como o Vítor disse, no conjunto. E, infelizmente, há muitas atividades, estes postos de trabalho que são criados nesta atividade são temporários, são trabalhos de verão, como existem muitas outras atividades que não estão a suportar esses postos de trabalho, infelizmente. Portanto, o impacto económico, social do Covid provavelmente vai se sentir em outubro, em novembro, em dezembro. Há muita pequena atividade de autossustento no verão, de pequenas atividades paralelas que as pessoas desenvolviam e nós estamos preocupadíssimos com onde é que vamos buscar meios para acudir às famílias e às empresas, porque sem apoio às empresas não há política redistributiva. É uma ilusão pensar que temos meios para apoiar as famílias se não apoiarmos as empresas. Portanto, estamos aqui sempre, eu integro colateralmente essa comissão. O Sr. Delegado de Saúde é de uma sensibilidade extraordinária para as questões da economia e do emprego e da sustentabilidade das famílias. É um médico de saúde pública, com um conhecimento muito grande, mas de uma sensibilidade muito grande. E por isso também autorizou, ponderadas todas as questões, deu o seu parecer, e estas decisões têm sido tomadas sempre por unanimidade, e estamos a falar de uma subcomissão onde faz parte a Capitania, a GNR, a Saúde, a Cruz Vermelha, a Câmara Municipal, as juntas. É uma subcomissão alargada e tem sido tomadas sempre por unanimidade, depois ponderados os fatores todos. Mas também mudam todos os dias.
não tanto quanto as orientações da Direção-Geral de Saúde, deixe-me dizer a graça, mas mudam todos os dias. Gostaríamos muito, nós temos que pensar que hoje o número de casos Covid é muito maior quando confinamos. É assustadoramente maior. Os casos no Algarve, muito mais. Portanto, não podemos pensar que aquilo que nos levou ao confinamento agora já não existe. Existe à nossa volta. E nós estamos cá, e tal como o Vítor disse, são decisões que têm sido sempre ponderadas. Não pense, e eu gostaria de fazer aqui uma palavra de reconhecimento ao papel do delegado de saúde, porque temos tido a sorte de ter um delegado de saúde que não está no gabinete, vai à Rua da Lagoa, vai aos cafés, vai aos restaurantes. Aquilo que aconteceu aqui num supermercado na Vila de Castro Marinho, não vou passar a publicidade, mas toda a gente sabe, é um exemplo para o país. Medidas tomadas em conjunto pelo delegado de saúde e pelos promotores desse supermercado. É verdade que ele sozinho não conseguia fazer. É preciso ter do outro lado também pessoas com uma disponibilidade, uma abertura, uma capacidade, uma antevisão do investimento necessário para que se consiga adaptar um espaço com condições que nós sentimos que estamos, pelo menos está ali feito um grande esforço para irmos em segurança. E, portanto, tudo isto se gera ao dia, estamos muito sensíveis e preocupados com o emprego. Já existem orientações para o retomar da escola, saíram agora estes dias. As aulas vão ser presenciais, como sabe, é professor e sabe, e vão ter que estar de máscara todos os meninos, e a partir do segundo ciclo, e então há uma série de normas que aquilo cruzado sabemos que não acontece, mas a orientação é todos os alunos vão ter aulas presenciais. Portanto, temos que nós arranjar, ter a engenharia para conseguir minimizar as fontes de contágio nessas aulas presenciais. Bem, penso que as respostas estão mais ou menos dadas. Antes de encerrar a reunião, vou só referir-me aqui a duas outras questões pontuais. Na intervenção da Dona Teresa, falou aí no botalhão. O botalhão é uma situação que me preocupa imenso. Repare, o botalhão é um fenómeno que surgiu no norte de Espanha, veio descendo, chegou aqui a Monte e parou. Isto já lá vão uns anos. Agora, com o encerramento das discotecas e dos bares, é natural que comece a haver o botalhão aqui. E, de facto, conforme imagina, o botalhão, jovens com algum etilismo agudo, não respeitam nada nem ninguém e deixam uma lixeira. Portanto, vamos ter atenção, pronto, e nomeadamente com o apoio da GNR, temos que nos debruçar sobre este fenómeno que vai surgir, que está a surgir. Não? Sr. Pereira da Silva, o Centro de Atividades Náuticas da Barragem de Odeleite, o Lamaçal. Repare, estas obras, na minha opinião, já deviam estar feitas, não fosse um certo entrave, até boicote do anterior executivo em relação a estas obras, que acabam por sair mais caras e pronto. Mas já deviam estar feitas. A Retur sabe que é um enredo, é um enrolo de há 40 anos que penso que nós conseguimos desenliar e vamos a ver se irá ter futuro. Admira-me que pessoas da Praia Verde não falaram da rotunda da Praia Verde. Também é uma situação que me preocupa muito. É uma situação que me preocupa muito. Em relação, repare, tal como a vereadora Filomena disse tudo, informação. Porque, de facto, a falta de civismo é imensa. Aliás, ontem tivemos uma reunião em que falámos disto mesmo. E, de facto, não podemos desistir de informar e de formar as pessoas do exercício básico da cidadania e do civismo. De facto, há vários instrumentos que estamos a jogar a mão deles, seja o site da Câmara, o Facebook, a cartinha que todas as pessoas recebem em casa todos os meses com a faturinha da água. Temos que continuar a informar. Jaime, nós temos um bom, tal como já foi referido pelos vereadores, temos um bom delegado de saúde, muito competente na sua área e também, tal como a vereadora Filomena disse, preocupado com a economia das empresas e das famílias.
Olha, eu recordo-me perfeitamente, porque isto não é nada fácil. Aliás, eu tive uma manifestação aqui à porta quando decidi que não ia haver o mercado mensal de gás de armarinho. Tive uma manifestação ali à porta contra mim, e quase que me queriam bater, os tendeiros, alguns ciganos, etc, etc. Epá, foi quando a pandemia começou e tal, epá, que já me queriam bater. Epá, pois, é isto. Pronto, dou por encerrada esta sessão, vamos aprovar em minuto os pontos todos, foram todos aprovados por unanimidade, exceto o ponto número 2, 3. Estamos de acordo. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada esta sessão. Obrigado.